a graça e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, abençoe tua vida, viu? De forma grande e de forma poderosa. Esse é o dia do Senhor. Vamos nos alegrar nele? Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo de número 1. Romanos, capítulo de número 1. Romanos, capítulo de número 1, versículo 16 e versículo 17. Eu tenho um aviso, tá? Mas pretendo passar para os irmãos no final da pregação, enquanto os irmãos chegam ao templo. E eu convido a todos, encarecidamente, com aquela alegria de muito lugar, que fiquem em pé para lermos o texto sagrado. Louvado seja Deus. A circulação melhora nessa hora. Então, vamos ficar em pé, com alegria, com luz na alma, para que possamos aprender a palavra de Deus. Epístola de Paulo aos Romanos, conhecido como Quinto Evangelho, capítulo de número 1, versículo 16 e 17. Assim nos diz a palavra de Deus: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, todos. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, fala conosco, assim como foi pedido, comunica e revela Cristo aos nossos corações, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar, queridos. Amados irmãos, todos nós conhecemos na história do cristianismo um período conhecido como o período das trevas, ou a era das trevas. Período este onde o livro sagrado, a Bíblia Sagrada, ficou escondida debaixo de filosofias e tradições religiosas criadas pela mente humana. Nesse período as pessoas não tinham contato com Deus, pois era ensinado que as pessoas só poderiam aproximar-se de Deus se estas viessem a praticar e ter uma vida totalmente banhada de obras. E o ser humano, percebendo que não poderia alcançar tamanha santidade pelas obras, ela entrava em desespero. Porque quando o ser humano olha para si mesmo, ele percebe o quanto ele é incapaz de aproximar-se de Deus. Nesse período, foi divulgado, propagado uma filosofia humanista. E as pessoas viviam escravizadas pelo medo. Mas por volta do século XVI, homens foram levantados pelo próprio Deus, onde os mesmos, conhecendo o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação, levantaram a bandeira do Evangelho. E onde havia trevas, nasceu a luz. Onde existiu medo, brotou a felicidade. Onde existia a dúvida, nasceu a fé. Tudo isso se deu porque o Evangelho que estava enterrado foi apresentado àquela geração. E meus irmãos, este Evangelho é poderoso. Este Evangelho liberta aquele que está cativo. Este Evangelho liberta aquele que vive aprisionado pelo medo, operado pelo pecado. Este Evangelho tem poder de arrancar as escamas dos olhos do nosso entendimento. E quando este Evangelho não é pregado em sua essência, o pecado prevalece. A mente torna-se obscura.
se a luz do Evangelho não brilhar. Louvado seja Deus que nesse período homens de Deus se levantaram e pregaram o Evangelho do Deus Todo-Poderoso. E este Evangelho se espalhou pela Europa, chegando até em regiões distantes e abençoando muitas vidas. Quando o apóstolo Paulo apresenta essa carta aos irmãos em Roma, Paulo tem o interesse de evangelizar, tornar o Evangelho acessível e apresentar o Evangelho a outras nações que viviam longe de Deus. Paulo começa declarando o seguinte para os irmãos em Roma: olha, eu não tenho vergonha do Evangelho, eu não tenho o mínimo de vergonha desse Evangelho poderoso. Por que Paulo não tinha vergonha desse Evangelho? Porque esse Evangelho, como diz o texto sagrado, no versículo de número 16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Este Evangelho é poderoso para salvar. É por isso que Paulo declarava que o mesmo não tinha vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é salvação. O Evangelho é o anúncio da vinda do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Evangelho é a proclamação daquele que veio nos libertar da escravidão do pecado. O Evangelho é o anúncio, é a proclamação daquele que veio vencer o diabo e as suas potestades e na cruz venceu todo o império do mal. O Evangelho é poderoso e Paulo não se envergonhava dele, porque esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É por isso que ele queria ir mais adiante. É por isso que ele queria romper barreiras, rasgar as nações, para proclamar a luz do Evangelho da salvação. É por isso que ele dizia: não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Meus irmãos, estamos na igreja, participamos da escola dominical, não podemos jamais nos esquecer que nós tratamos de um livro que é o poder de Deus. Não é simplesmente um livro histórico que apresenta o desenvolvimento religioso cristão judaico do século I. Não! Este Evangelho, esta mensagem é o poder de Deus e deve ser tratado de forma sublime. Não é um instrumento a ser utilizado como se fosse um laboratório, mas de fato é a apresentação, é a devida apresentação do Filho de Deus. Professor, aluno, aprenda. Você está conhecendo e você está transmitindo o poder de Deus. Na sua sala de aula tem que ter poder de Deus. Na sua sala tem que ter o Evangelho. Nós pregamos o Evangelho, anunciamos o Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para salvação. E esta salvação foi adquirida, apresentada, realizada por aquele que nos amou, Cristo Jesus. Meus irmãos, jamais podemos esquecer desta realidade, que o Evangelho é o poder de Deus. E aí, crente, tu se envergonha do Evangelho? Tu tem vergonha do Evangelho? O Evangelho te causa escândalo? Ao ponto de você dizer: não é bem assim. Quando o crente fala assim, eu já fico logo com medo. Não é bem assim não, você está sendo muito radical. Meu irmão, o Evangelho salva. Não se envergonhe do Evangelho. O mandamento do Senhor para as nossas vidas nesta manhã é: não nos envergonhemos do Evangelho, pois esse Evangelho é o poder de Deus, que salvou a minha vida, salvou a tua vida e salvará a vida de qualquer pecador, pelo qual Cristo morreu na cruz. E esse Evangelho é poderoso, porque esse Evangelho revela
O Evangelho é poderoso para salvar, porque ele revela o Salvador. Versículo de número 17, está escrito: visto que a justiça de Deus, preste atenção, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Quem é a justiça de Deus? Quem é o justificador? Quem é o redentor? Quem é o salvador? Quem é a promessa para as nações? Quem é aquele que é conhecido como o amado das nossas almas? Quem é aquele que é chamado de rosa de Sarão? Quem é aquele que é chamado a raiz de Davi? Quem é aquele que é conhecido como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? É Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando o Evangelho é pregado, faça um link aí, pelo amor de Deus. Quando o Evangelho é pregado, quando o poder de Deus é anunciado, de fato, a pessoa de Cristo é revelada. A pessoa do Filho de Deus torna-se revelado. É por isso que eu entendo quando o apóstolo Paulo fala aos Colossenses, quando ele pede para que os irmãos orem pela vida dele, para que quando ele fale de Jesus, Jesus se manifeste. Orem por mim para que eu o manifeste como devo fazer. Quando a pregação do Evangelho, quando existe a fidelidade às Escrituras, Cristo se revela. Cristo apresenta-se ao povo. Cristo está intimamente atrelado à mensagem do Evangelho. Eu não sei como isso se dá, mas uma coisa é certa: Ele está atrelado na mensagem do Evangelho. Por isso nós não podemos divorciar a pregação do Evangelho, a exposição do Evangelho da pessoa de Jesus Cristo, porque o centro dessa mensagem é Cristo. Ô evangelista, você é um evangelista, você é um pregador do Evangelho. Anuncie o Evangelho que revela Cristo. E o Evangelho que revela Cristo é o Evangelho que transforma e salva o pecador. Por isso que ele é o poder de Deus. Queridos irmãos, o Evangelho ele tem um poder belo de destruir a força do pecado. A reforma protestante, que falei no momento anterior, ela nasceu dessa perspectiva de confrontar e de confiar na verdade de Deus nas batalhas espirituais da vida. Quando Lutero, reformador, foi chamado diante do concílio daquela época, ele foi convocado a se retratar das suas declarações. Ele disse: jamais, se vocês me provarem pela Escritura Sagrada que eu estou errado, aí sim eu recuarei. Mas se não, Deus me abençoe e que Deus me proteja. Porque ele sabia muito bem que a mensagem era Cristo, e a mensagem é poderosa para guardar a sua vida. Não confie em si mesmo, confie na mensagem que é poderosa para salvar você, sua família, seus entes queridos. Confie na mensagem que é o próprio Cristo revelado. Meus irmãos, essa mensagem é poderosa. Não é simplesmente a transmissão intelectual de fatos religiosos ou teologicamente colocados pela tradição religiosa, não. Esse Evangelho é poder, esse Evangelho transforma, esse Evangelho cura, esse Evangelho salva, esse Evangelho transforma as nossas vidas, e somente a mensagem de Cristo é que tem esse poder. Não é simplesmente um apanhado teológico de proposições humanas, esse Evangelho é poderoso. Esse Evangelho é tremendo, porque é a manifestação do Filho de Deus. E quando essa mensagem é pregada, ela transforma vidas, porque a palavra é do próprio Deus. Está escrito lá no livro do profeta Jeremias, Deus falando para Israel,
combatendo os falsos profetas. Sabe o que Deus disse? Deus disse: vem cá, povo de Israel, me faz uma diferença aqui clara. Eu estou parafraseando. Me faz uma diferença clara aqui nesse momento. O que é que tem a ver a palha com o trigo? Me diz aí. O que é que tem a ver a mensagem dos falsos profetas com a minha mensagem? Aí disse Deus: não é a minha palavra como fogo? Não é a minha palavra como martelo que esmiuça a penha? Deus faz uma pergunta retórica para a nação de Israel, dizendo: a minha palavra é incomparavelmente superior à mensagem dos falsos profetas. Porque a mensagem do Antigo Testamento é uma mensagem restauradora, de esperança, promessa da vida e o cumprimento dessas palavras, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. A mensagem salva porque ela revela Cristo, o nosso Salvador. Irmão, não caia no erro da filosofia humana, dos pensamentos humanistas. E não queira conhecer somente sobre Deus. Conheça Deus. O meu interesse não é saber se você ouviu sobre Jesus. O meu interesse é se você o ouviu aí no seu coração. E por fim, versículo de número 17, diz que visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Por quê? Porque o justo, que é justificado, não essencialmente falando, o justo se torna justificado, declarado justo por causa dos méritos de Cristo. Aqui Paulo usa uma linguagem forense, uma linguagem onde ele apresenta que Cristo imputa a justiça, a vida dele ao pecador, e esse pecador vive pela fé no Filho de Deus, porque a vida do Filho de Deus lhe é dada no momento que crê, no momento que ele confia em Cristo. Então, para que eu conheça o poder de Deus transformador e eu perceba Cristo no Evangelho, o resultado imediato disso é a salvação, é a declaração de que somos justos. E a declaração para sermos justos ou justificados por Deus, ela é diretamente ligada à pregação genuína do Evangelho. Aí sim, Jesus Cristo se revela e converte o pecador e o declara justo na presença de Deus. Irmãos, conhecendo o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, conhecendo o poder desse Evangelho transformador, que é manifestado na pregação do Evangelho, que revela a pessoa de Cristo, converte o pecador e o declara justo. Tudo isso está baseado na declaração de Paulo, e é por isso que no início ele afirma peremptoriamente: eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Ele é o poder de Deus. Por que eu não me envergonho do Evangelho? Porque quando eu falo que a quem eu revelo é Cristo. E eu não me envergonho do Evangelho, porque esse Evangelho que transforma e que revela Cristo, me justifica. Aí por isso que ele fala mais adiante na carta aos Romanos: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica, quem os condenará? Por isso é que ele, vou falar assim uma palavra bem cearense, por isso é que ele fica cabra macho aqui. Eu não tenho vergonha, eu não sou frouxo, eu quero pregar esse Evangelho, eu quero anunciar esse Evangelho. Queridos irmãos, nessa manhã, você tem vergonha do Evangelho? O Evangelho é poderoso para salvar. O Evangelho revela a doce pessoa de Jesus Cristo. E a explicação perfeita e exata desse Evangelho apresenta também a justificação
que é dada ao pecador que vive de fé em fé por meio de Cristo Jesus. Que a Igreja Presbiteriana do Guaradores, eu e você, jamais venhamos a nos envergonhar do Evangelho de Cristo. E que de fato sejamos proclamadores e propagadores da verdade santa que transforma, liberta, salva o mais vil pecador. Que Deus te conceda força, vida, que Deus te conceda garra espiritual, para que você seja verdadeiramente um evangelista que prega a palavra de Deus e que de fato não se envergonhe do Evangelho. Oremos ao Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, comunica a Tua palavra aos nossos corações e revela Cristo. Deus, aplica o Teu santo Evangelho em nossos corações, pelo poder do Espírito Santo. Esta é minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.